Amém? Porque o que o Senhor tem para nós é grande, irmãos. O Senhor conquistou para nós uma vida totalmente livre do pecado, totalmente livre de toda artimanha maligna. Ele nos libertou do império das trevas, amém? O Senhor tem algo para nós tremendo. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso nessa noite. Nós vamos deixar os recados para o final da palavra. E tem um vídeo, dos recados, depois a gente vai estar falando sobre isso. E nós vamos direto para a palavra. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Josué, capítulo 3, versículo 5. Antes de nós lermos, gostaria de fazer uma introdução. Irmãos, na verdade, Deus tem propósitos, tem propostas, e Deus tem um caminho para cada um de nós. E eu acredito que esse caminho ele pode ser, eu não vou dizer dividido, mas esse caminho ele abrange 3 áreas da nossa vida. Nós que somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, esse caminho é um caminho individual. Eu tenho algo para alcançar, para percorrer, eu tenho individualmente um caminho para trilhar. Também na minha família, eu como membro da minha família, no meu caso eu sou pai, marido, a minha família precisa trilhar um caminho e tem a minha parte nisso, mas também tem o agir de Deus, promessas de Deus, tem algo que Deus deseja para a minha família, para a minha existência, para a minha posteridade. Da mesma forma, Deus também tem um caminho para nós como igreja. Deus tem uma proposta para a sua igreja. E aí eu também participo da igreja. Como eu participo da minha família sendo pai e marido, eu participo da igreja hoje, com a função de ser pastor e também com a função, muitas vezes, de ser profeta, de chamar a atenção da igreja. E cada um de nós tem um papel, tem um chamado, tem um ministério, tem uma atuação, e cada um de nós é importante, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 12, fala ali do corpo de Cristo. Cada membro é importante, cada pessoa tem a sua função e a sua importância. E o livro de Josué, meu amado, meu querido, é um livro de conquista. O livro de Josué, ele fala sobre conquistar, e ele fala sobre alguns princípios. Se nós formos ler ali o livro, você conhece muitas passagens de Josué, ali logo no capítulo 1, quando Deus fala com Josué, fala assim, olha, Moisés já morreu, Moisés havia morrido, Moisés era o líder que havia tirado o povo da escravidão e conduzido o povo por 40 anos, e na hora de entrar na terra prometida, Moisés, então ele morreu, e Josué começa a liderar, ele fala assim, Moisés já morreu, agora é a sua vez. Então, o que eu tinha para Moisés, ele já cumpriu, o que eu tinha proposto para ele já foi, e ele cumpriu muito bem, agora Josué é com você. Aonde pisar a planta do seu pé, eu vou te dar. Quem conhece esse versículo? Muitos da igreja conhece. Onde pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo darei. Então, somente seja corajoso e valente, Seja corajoso, não se aparte do livro da lei, medita nele dia e noite, para que você seja próspero, para que você possa alcançar, para que você tenha sucesso em toda a sua jornada. Nós começamos a ver então Josué levando o povo, e o primeiro obstáculo era o Rio Jordão, e nós conhecemos a história. Josué, ele dá ali uma direção e o povo passa o Rio Jordão a seco. Logo em seguida eles estão diante de Jericó, uma cidade com uma muralha grande, difícil. Então há ali desafios, cidades fortificadas, há gigantes, exércitos inimigos para serem vencidos. E ali também Deus dá uma direção, Josué obedece, todo o povo obedece, e as muralhas de Jericó, elas caem diante do povo de Israel, e aquela cidade é conquistada. Logo após há uma derrota muito grande, numa cidade muito menor, sem nenhuma fortificação, eles foram ali certos da vitória, algo trivial, algo que seria fácil para eles vencerem, porém nós também sabemos que Josué e todo o povo de Israel foi envergonhado por causa do pecado de Acã. Havia pecado no meio do povo, e o pecado então enfraqueceu o povo para a conquista, para a guerra. Nós vemos depois Josué, ele caminhando, foi iludido por alguns estrangeiros que estavam ali, como se fossem de longe, mas foi enganado. E ele fez uma aliança com quem não deveria ter feito. Então, situações complicadas, acertou em algumas horas, errou em outras, mas Josué teve grandes vitórias. A Bíblia diz que o sol parou, Josué orou e o sol ficou parado no céu, irmãos, quase um dia inteiro.
e a Bíblia diz que nunca houve um dia como esse antes e nunca houve depois. O sol e a lua se deteram no céu, e a Bíblia diz que o Senhor se vingou dos seus inimigos, porque o Senhor pelejava por Israel. Nossa, pastor, você acredita nisso? É claro que eu acredito nisso, mas com todo o meu coração. Depois que Jesus fez a minha vida, eu acredito em tudo que está escrito aqui, irmãos. Eu sei o que eu vivi, eu sei quem eu era, e eu sei o que Deus fez na minha vida, no meu casamento, na minha família. Eu sei o que Deus operou em mim. Por isso eu não ouso deixar de crer em todas as coisas que a palavra de Deus fala. Mas há um princípio aqui em Josué, no livro de Josué, há um princípio que está colocado, um princípio para que eu e você venhamos a conquistar tudo que Deus tem para nós nos âmbitos pessoal, familiar e ministerial como igreja. Há um princípio pelo menos que nós vemos aqui, que eu e você não podemos estar desatentos a ele. Eu queria ler com você Josué capítulo 3, versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por esta noite, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos diante do Senhor. Pai, diante daquilo que eu vou ministrar nessa noite, falar um pouco sobre a sua santidade, sobre o nosso chamado para a santificação. Deus, eu quero me humilhar diante do Senhor. Pai, é muito difícil, vou dizer, é um desafio para qualquer homem sobre a terra, se colocar de pé diante do povo que o Senhor ama, povo pelo qual o Senhor morreu. Deus, e abrir a sua palavra para poder falar em nome do Senhor. E eu me reconheço totalmente, Deus, assim submisso à sua palavra, e eu me coloco totalmente submisso à tua direção, para, Deus, que a sua palavra não seja de maneira nenhuma desvirtuada, mas que o Senhor receba a honra, a glória, e que o Senhor possa tocar vidas que estão no salão e que estão nas suas casas. Nós estamos todos juntos nessa noite participando deste momento para, Deus, ouvir a palavra do Senhor, e queremos ser edificados, exortados e abençoados por ela, e entender, Pai, o nosso papel em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o livro de Josué conta a história de uma conquista. Como nós falamos aqui no começo, Deus ele chama Josué e fala assim: agora é a sua vez de conquistar aquilo. E nós vimos tantas coisas que ele viveu, vitórias extraordinárias, milagres extraordinários, coisas tremendas. Josué viveu algo que ninguém viveu. A Bíblia diz que aquele dia que ele orou e o sol ficou parado no céu, não se apressou para se pôr, e a lua também ficou estática no céu. Nunca houve um dia como aquele, nunca houve depois. Ou seja, Josué é um cara que experimentou coisas únicas. E esse homem também acertou e também errou. Irmãos, eu vejo muito bem um paralelo com a nossa vida. Nós temos tantas coisas para conquistar, nós temos tantos desafios para vencer, e há situações que eu vivi que talvez você nunca tenha vivido, e há situações que você viveu, situações de vitória, situações de dificuldade, situações que você precisa enfrentar, problemas, dificuldades, coisas terríveis que nós temos vivido, que são inerentes a nós mesmos. Ninguém mais vai viver aquilo, só você sabe o que você está sofrendo, só você sabe a alegria que você tem por uma vitória. E quando nós olhamos dessa forma, nós podemos então nos ver nesta história de Josué, entender que assim como ele tinha desafios, ele acertou, ele errou, eu e você temos desafios, acertamos, erramos. Mas há um princípio que dizia, que fazia questão a ele e também faz questão a nós, é real para nós. Esse princípio está em Josué capítulo 3, versículo 5. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, muitas coisas precisavam acontecer naquela época. Havia gigantes, havia cidades fortificadas, grandes dificuldades, grandes desafios, mas a primeira coisa que eles precisavam fazer é atravessar o Jordão, e para atravessar o Jordão, o Senhor falou para o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas
no meio de vós. Talvez a gente não perceba, mas para eles estava muito recente aquilo tudo que Moisés ensinou. Pouquinho antes de Josué ser levantado como líder, Moisés então ele faz os seus discursos, e esses discursos estão escritos no livro de Deuteronômio. Moisés ele repete a lei e ele explica a lei. E ali Moisés está falando e explicando e lembrando o povo de todas as coisas, e o povo talvez também tivesse muito claro no seu coração aquilo que Deus falou através de Moisés, está escrito no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 2. Não precisa abrir, eu vou ler rapidamente. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então era uma direção para o povo. Deus falou através de Moisés, falou assim: vocês precisam ser santos porque eu sou santo. Irmãos, algo que é tremendo, que nós precisamos entender, é que esta não é uma sugestão. A santidade de Deus é algo que eu e você precisamos entender, e eu talvez quero trazer um pouco hoje da realidade do que significa Deus santo, o título que damos a Ele, santo. Não é uma sugestão em primeiro lugar, não é uma sugestão para aquele que quer ser pastor, não é uma sugestão para aquele que deseja ser um líder de ministério, não é sugestão para aquele que deseja dar aula para as crianças ou participar de um ou outro evento da igreja, não é uma sugestão para aquele que eu vou procurar me santificar porque eu quero consagrar, a minha vida ao Senhor, ou então eu quero. Não, esta chamada e esta ordem é para todo o povo de Deus. Esta ordem não foi para Moisés e não foi para os sacerdotes. Esta ordem foi para todo o povo. Olha o que diz em Levítico 19: fale a toda a congregação dos filhos de Israel. É um chamado para toda a congregação, não é um chamado para algumas pessoas. É uma ordem de Deus: santos sereis, porque eu sou santo. Então, irmãos, nós precisamos entender por que eu e você precisamos ser santos. Porque ele fala assim: porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, qual é o meu alvo? O meu alvo é entender a santidade de Deus. Vocês precisam ser santos, porque eu que sou o Deus de vocês, eu sou santo. E o que é santidade de Deus? Tá bom, pastor, eu já entendi, mas fale para mim o que significa Deus ser santo para você. O que você fala? Não, tá bom, Deus é santo. E aí? Eu falo assim: não, explica para mim o que significa Deus ser santo. Nós, às vezes, estamos tão acostumados com uma outra linguagem e a gente não para meditar em algumas coisas. Mas eu quero dizer para você que no Antigo Testamento, também no Novo, mas principalmente na visão que eles tinham naquela época, a santidade de Deus, quando se aplicava ao Senhor esse termo santo, se refere, querido, ao domínio de Deus sobre toda a criação e a sua perfeição moral e a sua perfeição de caráter. Deus, a palavra santo, querido, santo significa separado. Deus era separado da sua criação, porque Deus é o Criador. Deus não foi criado, Deus é. Tanto que quando ele fala para Moisés, falar para o povo, Moisés fala: vou perguntar o seu nome, assim, diz para o povo que eu sou o que sou. Deus é, amém, irmãos? Deus é. Ele é. Ele não foi criado, então Deus é santo, porque Ele está separado da criação. Deus não está sujeito ao tempo, sabe por quê? Porque Deus criou o tempo. Eu já parei para pensar nisso, irmãos, vou confessar para você, deu nó na minha cabeça. Mas imagina que Deus criou o tempo, ou seja, Deus está acima do tempo. É por isso que Ele já sabe o que aconteceu, é por isso que Ele chama as coisas que não são como se fossem. É por isso, irmãos, que Ele sabe tudo, é por isso que Ele sabe todas as coisas. Ele já viu o que aconteceu e já sabe de tudo. Deus é, e Deus é santo, Ele está acima de todas as coisas, domina sobre toda a criação. E a santidade também tem um lado da sua perfeição moral e a sua perfeição de caráter. Deus não tem segundas intenções, Deus é justo em todos os seus juízos. Deus é perfeito nas suas motivações. Às vezes a gente faz algo bom com a motivação errada. Amém, irmãos? Quem já ouviu aquele ditado: a segunda intenção é a que vale? Já ouviram, né, irmãos? Nunca ouviram?
Quem já ouviu? Deixa eu ver. Obrigado, né? Alguns irmãos que já ouviram. Existe um ditado, a segunda intenção é que vale, porque às vezes a pessoa faz um negócio com uma intenção aparentemente boa, mas existe uma segunda intenção ali por trás, que fala da real motivação do nosso coração. Hoje mesmo eu tive que confessar para minha esposa, até brincadeira, não vou dizer o que é, mas eu brinquei com ela, falei assim, eu preciso te confessar o pecado dela, o que foi? E eu confessei para ela uma segunda intenção do meu coração. Eu fiz isso, mas eu fiz isso por causa daquilo. O que eu fiz parecia que era algo que eu estava pensando nela e no conforto dela, quando na verdade eu estava pensando em mim, numa facilidade no meu conforto. Então ela falou assim, nossa, que legal, meu marido pensou em mim. Na verdade eu tive que pedir perdão para ela, porque eu estava pensando era em mim, não era nela. Você entende o que eu estou falando? Quantas e quantas vezes nós temos segundas intenções? Nós aparentamos ser uma coisa que não somos. Graças a Deus, Deus não é assim. Deus é santo, Deus é perfeito, as suas motivações são corretas, Ele é justo, Ele é verdadeiro e Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Deus é justo. É por isso que os seus juízos são retos, os seus estatutos são perfeitos, a sua lei é perfeita. E o salmista, falando sobre isso, sobre a santidade do Senhor, ele escreveu o Salmo 99, ele diz assim, reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Olha aqui, quando ele começou a pensar na santidade de Deus, ele falou assim, o Senhor está sobremodo elevado acima de todos os povos, está separado. Celebrem o seu nome, porque é santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Ele é santo. Ele reina, Ele é separado. E a palavra, irmãos, santificar, eu vou falar um pouco mais para frente. Antes disso, eu quero dizer que não é apenas uma exigência para o Antigo Testamento, para o povo de Israel da Antiga Aliança. O chamado para a santificação também é um chamado para nós, e esse chamado foi renovado lá em 1 Pedro capítulo 1, e eu gostaria que você abrisse comigo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Vamos acompanhar aqui, que também diz respeito à igreja, 1 Pedro 1,14, como filhos da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Porque escrito está, versículo 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Então nós vemos este princípio sendo colocado também na minha vida e na sua vida como igreja, como cristãos. E nós entendemos que o nosso chamado para a santidade tem a ver também com a nossa conduta, tem a ver com a maneira com a qual nós conduzimos a nossa vida. Ele fala assim, olha, não amoldeis mais com aquilo que vocês viviam, pelo contrário, vocês precisam ter um novo tipo de vida, segundo é santo aquele que chamou, vocês também precisam se tornar santos, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E nós estamos vivendo um momento, irmãos, que nós precisamos entender que há grandes desafios pessoais, familiares e também como igreja. Irmãos, falando individualmente, eu estou buscando aquilo que Deus tem para mim. E eu acredito que cada um de nós que está aqui, que está nos acompanhando também, que está conosco, mas na sua casa, cada um de nós que está participando deste culto. Irmãos, estamos aqui porque queremos ouvir a Deus. Estamos aqui porque queremos conhecê-lo. Estamos aqui porque queremos adorá-lo. Estamos aqui porque queremos honrá-lo com as nossas vidas. Estamos aqui porque queremos tudo o que Ele conquistou para nós, mas também estamos aqui porque entendemos que devemos ser submissos e deixar que Ele possa então dirigir toda a nossa vida. Temos desafios, grandes desafios
como havia lá em Josué, cidades fortificadas, lugares difíceis, de difícil acesso, feridas de difícil acesso, feridas que causaram dor e talvez tragam hoje dificuldade, situações terríveis, como a Adriana não sabia que eu ia pregar, como ela chegou aqui e falou assim: olha, eu sinto uma palavra de Deus, há poços que foram entulhados, ou seja, desafios, onde havia água, hoje há entulho, mas você precisa continuar cavando, desentulhando, deixar Deus fazer, e você desfrutar daquilo que talvez você já recebeu como herança, seus pais semearam na sua vida, ou então você é pai e semeou tanto na vida de um filho e não vê aquilo acontecendo, mas o Senhor está dirigindo uma palavra para nós, dizendo o quê? Há grandes desafios, mas há também uma grande vitória. Para grande desafio que eu e você temos, há uma grande vitória em Deus. Irmãos, Josué venceu e viveu tanta coisa, eu já venci tanta coisa, e você também já venceu tanta coisa, que nós então podemos crer neste Deus, que individualmente vai nos levar a viver coisas grandes, como família, estamos também buscando o que o Senhor tem para nós. Irmãos, eu quero dizer para você, existem grandes desafios familiares, há feridas familiares, traição, dificuldades, situações onde precisa ser colocado perdão, situações onde os relacionamentos precisam ser restaurados, feridas foram feitas, situações terríveis, irmãos, de pessoas que não conheceram o pai, situações terríveis de pessoas que não conhecem a mãe, problemas talvez até mesmo de abuso sexual, abuso físico, situações terríveis, falta de amor, nunca talvez seu pai te deu um abraço e hoje você é chamado para abraçar o seu filho, nunca houve paz na sua casa e hoje você precisa construir uma família que tenha paz e você não sabe como fazer isso. Situações familiares que necessitam de uma restauração, que necessitam sim de um novo tempo. Irmãos, e nós olhamos para trás, às vezes não sabemos como fazer, não sabemos como vivenciar algo novo, mas eu quero dizer para você, se Jesus entrou na sua vida, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo e Deus vai te dar vitória em todas as áreas da sua vida. Creia, querido, Ele está nos chamando para isso. Como igreja também temos grandes desafios. A igreja precisa fazer a diferença, ela precisa ser uma igreja relevante, que realmente mostra para as pessoas que somos um povo diferente. Uma igreja que pratica o amor, uma igreja onde flui os dons do Espírito de Deus, uma igreja onde há poder, onde há unção, onde há salvação e onde há uma esperança, uma palavra de poder, uma palavra de esperança. Há desafios, irmãos. Sabe por quê? Porque o mundo aí fora zomba da palavra, o mundo aí fora zomba dos princípios que eu e você acreditamos. A sociedade hoje, os nossos filhos nas escolas e nas universidades são constantemente bombardeados com situações que nos afrontam o tempo todo. A minha filha que está aqui, a Flávia, tinha um professor que dizia para vários adolescentes em idade pré-vestibular, e ele chegava na aula e falava assim: o diabo é que é legal, Deus é ruim, irmão, porque Deus proíbe você de fazer aquilo que você gosta, o diabo não, o diabo deixa fazer tudo aquilo que você gosta. E as pessoas riam, e ele percebeu que a minha filha não gostava desse tipo de declaração, então ele falava essas coisas olhando para ela, afrontando, zombando. Mas a grande verdade é a seguinte: Deus deu para minha filha um casamento maravilhoso, amém? Deus tem dado para ela uma esperança, um futuro, Deus tem dado para ela graça, e que o Senhor tenha misericórdia desse professor. Nós precisamos entender que enquanto estamos caminhando, estamos enfrentando desafios e outros desafios. Mas para vencê-los e para conquistar aquilo que Deus tem para nós, o princípio está colocado: santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas. Se tem alguém que viu maravilhas, foi Josué, irmãos. As muralhas caíram, o rio Jordão parou, eles passaram com o pé seco, o sol parou, a lua parou, vitórias tremendas, situações maravilhosas que ele venceu e que ele prosperou e alcançou aquilo para o que o Senhor o tinha chamado. E a palavra santificar, então, nós precisamos ver a santidade de Deus e ver que Deus é santo. E a palavra santificar, ela tem dois significados, não vou dizer dois significados, mas é um significado que ele pode ser traduzido em duas coisas. A primeira coisa, santificar significa
cortar. A raiz dessa palavra é cortar, separar. É quando você pega, imagina uma árvore, e você corta o galho daquela árvore, você separa. Já está separado. Esta é uma realidade da palavra santificar. E a outra realidade é consagrar, dedicar. Então aquele galho está ali, você vai lá, tira aquele galho, você corta ele, você leva e ele vai ser então dedicado para outra coisa. Ele vai ser dedicado exclusivamente para outra coisa. Esta mais ou menos é a raiz da palavra. Então significa, irmãos, santificar significa separar e também consagrar a minha vida, que significa dedicar a minha vida para o uso de Deus, para que o Senhor use a minha vida do jeito que Ele quiser. Eu preciso dedicar a minha vida. A primeira coisa, irmãos, é separar. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 1, que o Senhor Jesus se entregou por nós para nos desarraigar deste mundo perverso. Ou seja, a Bíblia diz que Jesus se entregou por nós para nos tirar, nos resgatar. A palavra fala em Colossenses que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então aqueles que aceitam a Jesus como Senhor, e eu não estou falando de religião, eu não estou falando de igreja, eu estou falando de vida com Deus. Aqueles que têm uma aliança com o Senhor estão separados, foram cortados deste mundo, foram cortados aqui, irmãos, do mundo e estão agora em outra realidade espiritual, foram santificados. Santificar também eu preciso explicar que esse processo ele é feito em pelo menos 3 etapas na vida do cristão. A primeira etapa é quando você tem uma aliança com Cristo, abre a sua vida e recebe o Senhor Jesus como Salvador. Este ato de fé e este ato de confiar no Evangelho e de crer que Jesus realmente morreu pelos seus pecados, você faz uma aliança com Ele. A Bíblia diz que você então é tirado do império das trevas e é transportado para o reino do Filho do seu amor. Você é desarraigado, resgatado, tirado com raiz de tudo desse mundo e colocado num outro reino, numa outra esperança, numa outra expectativa. Aceitar a Jesus, arrepender-nos do nosso pecado, é o primeiro processo de santificação. Fomos cortados do mundo, então agora nós somos apresentados a Deus para dedicar a nossa vida a Deus. O segundo processo fala dessa santificação constante, que é um crescimento, que é então de uma maneira bem simples. É claro que não é só isso, mas só pode crescer aquele que nasce. Quem nunca nasceu não pode crescer. Da mesma forma, só pode ter o processo de santificação aquele que foi cortado do mundo, aquele que nasceu de novo. Aí ele entra no processo de crescimento, que é o processo de santificação. Então a santificação ela é posicional, e o primeiro passo é eu me posicionar ao lado de Cristo, é estar em Cristo. É estar em Cristo, ter uma aliança com Ele, receber o perdão através da obra do Senhor Jesus. Então a primeira coisa é essa, eu estou com Ele. A segunda coisa então, após firmar uma aliança, é fazer o que nós vemos lá em 1 Pedro 1,14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, nós vivíamos de uma forma, nós nos amoldávamos, ou tomávamos a forma, que nem um molde. Você pega uma forma e coloca ali uma massa e faz o molde. A gente se amoldava conforme os nossos desejos, que eram contrários à palavra. Agora não, agora nós conhecemos que devemos ser santos como Ele é santo. Agora não somos mais ignorantes. A palavra ignorante significa aquele que desconhece, aquele que não entende, aquele que nunca recebeu o conhecimento. Não, neste momento eu e você estamos recebendo o conhecimento de que Ele é santo, de que Ele é puro, de que Ele é justo, de que a sua palavra é perfeita, de que moralmente Ele é perfeito, e porque Ele é santo, eu e você devemos andar em santidade, não mais nos amoldar as paixões que conduziam a nossa vida, mas não deixar o Senhor amoldar a nossa vida e o nosso coração. Ele é santo. Então, a nossa santificação deve mudar o nosso viver. Meu querido, meu irmão, homem, minha irmã, meu amigo, eu quero dizer algo para você. O Evangelho precisa mudar a sua vida. O fato de você estar em Deus, você precisa mudar a sua vida. Na verdade, o Evangelho precisa causar um impacto em você, que a sua família vai perceber isso. O Evangelho precisa causar um impacto em nós,
Irmãos, nós não podemos mais continuar vivendo da mesma forma. Nós precisamos ser transformados. Não se contente, querido, em estar na igreja. Ser cristão não é estar na igreja, ser cristão é estar em Cristo. Ora, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está na igreja, está na igreja. Nem todo mundo que está na igreja é nova criatura. Mas todo mundo que é nova criatura faz parte da igreja. Amém? Então não se contente em frequentar um culto. Não se contente em frequentar a igreja, isso é muito pouco. Nós temos um objetivo: conquistar tudo aquilo que Deus tem para nós, vencer os nossos desafios individuais, familiares da igreja. Nós temos um chamado de Deus para ir em frente, para conquistar a terra, para desarraigar todo o inimigo da nossa vida, para vencer e destruir todo aquele que está contra nós, para conjuntamente com o Senhor caminhar em direção ao inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Toda maldição vai cair por terra, toda artimanha que tem prendido a sua casa, a sua família, a sua vida, enquanto você caminha, você vai vencer. As portas vão caindo uma a uma, porque esse é o chamado de Deus para nós. É isso que Deus tem para a minha vida, é isso que Deus tem para a sua vida. Não posso me contentar com estar na igreja, mas eu preciso estar em Cristo. Porque se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, tudo se fez novo. Não se contente apenas em deixar de fazer as coisas. Eu fumava, não fumo mais. Eu mentia, não minto mais. Eu, fazia tal coisa, eu enganava, não engano mais. Eu era viciado em pornografia, não sou mais. Essas coisas são maravilhosas, é muito bom, irmãos, que bênção. Mas não se contente com isso, isso é muito pouco. O Senhor não te chamou para deixar de fazer essas coisas apenas, mas o Senhor te chamou para fazer coisas maiores. O Senhor te chamou para viver coisas grandiosas. O Senhor te chamou para fazer a diferença na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Você, querido, você carrega a glória de Deus sobre a sua vida, o Espírito Santo, o mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ele habita em nós e vai vivificar a nossa vida. Ele vai nos levar a viver coisas tremendas. Não podemos nos contentar em estar na igreja. Não, eu quero viver maravilhas, eu quero ver Deus fazer coisas grandes. Então não basta apenas a primeira parte, eu estou aqui em Cristo, isso é muito bom, mas a segunda parte da santificação, desta verdade, que é dedicar a minha vida ao Senhor, isso precisa ser verdade na minha vida e na sua vida. E quando nós voltamos lá para Josué capítulo 3, versículo 15, a gente vê ali coisas tremendas. E o livro de Josué, irmãos, ele tem um negócio com o pé, né? Fala assim: onde pisar a planta do seu pé eu vou te dar. E se você for lendo, se você for prestar atenção todas as vezes que fala dos pés, você vai perceber coisas tremendas lá no livro de Josué. A primeira coisa está aqui, Josué 3,15. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se um montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Quero dar uma palavra agora para você que é pai, para você que é mãe, para você que é líder de ministério, para você que está com uma dificuldade na sua casa, na sua família, uma dificuldade no seu trabalho, seja na sua vida financeira, onde quer que seja. Nós vemos aqui que algumas pessoas, no caso os sacerdotes, eles pisaram nas águas e os seus pés se molharam. O resto do povo passou com o pé enxuto. Alguém precisou pisar na água. Eu quero dar uma palavra para você: se você pisar na água, o seu filho vai passar com o pé enxuto. Se você pisar pela fé, queridos, seus liderados, seus discípulos vão ter experiências maravilhosas. Esse é o chamado de Deus para algumas pessoas, para fazer a diferença. Meu irmão, pisa. O pisar tem a ver com passos. Os nossos pés têm a ver com os nossos passos. E os nossos passos têm a ver com a nossa atitude espiritual. Dar passos de obediência, dar passos de vitória.
Passos falam com você tomar uma direção e levar, conduzir a sua vida por um caminho. Eu quero dar uma palavra para você nessa noite. Caminhe, querido, com passos de obediência, e as águas vão parar, os gigantes vão cair, os desafios serão vencidos à medida que nós damos passos de obediência. Ainda que o seu pé se molhe, ou seja, parece que as águas deveriam ter parado, mas o meu pé molhou. Não se preocupe, se há uma palavra de Deus, meu irmão, continue caminhando, você vai ver, Deus vai levar você a cumprir tudo aquilo que Ele tem te chamado, e você vai vencer todas as coisas em nome de Jesus. Dê passos de fé, dê passos de obediência, creia. Não desiste porque o seu pé molhou. Já pensou se o sacerdote colocasse o pé na água? Nossa, molhou, a água não parou, eu voltasse? Não, querido. Eles puseram o pé e ficaram firmes. Enquanto eles permaneciam firmes, Deus fez o milagre. Quem vai fazer o milagre, meu irmão, é Deus. Quem vai pisar sou eu e é você. Você está pronto para pisar? Amém? Outra coisa tremenda. Lá no capítulo 4 fala que 12 pedras foram tiradas do meio do Jordão para servir de memorial. Olha como Deus trabalha, irmãos. Aquele milagre serviu de memorial para outras pessoas, para os filhos daqueles homens. Josué 4:20, as 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou Josué em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Fareis saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, o qual secou perante nós, até que passamos. A sua vitória vai edificar a fé dos seus filhos. Irmãos, nós temos situações na nossa família que é engraçado, porque a Adriana é a pessoa de fé na nossa casa. Ela é, que eu tenho que confessar. Às vezes eu fico olhando uma ou outra coisa, mas ela é de fé. Então, ela fala assim: não, nós vamos, vai dar certo. Bom, mas está difícil, a situação está difícil e tal. Eu lembro que eu estava vendo, a gente queria viajar de férias, tinha feito 25 anos de casado, eu queria fazer uma viagem com as minhas filhas, e eu estava vendo para a gente ir para o Nordeste, passar ali, nós não fizemos festa, não fizemos nada, vamos para o Nordeste, passar uma semana. A gente queria passar uma semana no Nordeste. E a Adriana falou assim: não, vamos, Deus vai dar uma viagem para a gente maravilhosa. Estava caro, só passagem, hotel caríssimo. Eu sei que nós passamos 15 dias nos Estados Unidos, com passagem, hotel para 4 pessoas, ficou mais barato do que uma semana no Nordeste. Porque essa mulher é uma mulher de fé, irmãos. A Fernanda fez uma prova e ficou ali numa lista de espera. A Fernanda: mãe, acho que não vai dar, não. Vai dar. Não sei. Eu falei: Adriana, fica calma, fica preocupando ela. Adriana: se você também não tem fé. E de repente, eu sei que aquele negócio foi rodando, chamaram a Fernanda, e a Fernanda passou para fazer o que ela queria. Eu sei que agora, eles dizem que a Fernanda está precisando mudar, porque passou numa outra faculdade, numa outra especialização, e ela precisa mudar para ficar mais perto. Já mandou um recado para a mãe dela: mãe, vê se você acha algo para mim, até esse preço, neste lugar, neste bairro, porque eu sei que você é uma pessoa de fé. Você gostaria de ser assim, irmãos? Reconhecido como uma pessoa de fé? Que as pessoas procurassem você para que elas pudessem ter vitória? Por que não? Por que não, irmãos? Eles fazem memoriais. Na nossa casa nós temos vários memoriais de vitória que tivemos. Na nossa história como família temos vários memoriais. E o Marcelo está casado com a Flávia há 1 ano e pouco, já está entrando nisso aí, já está vendo como é que é, né, Marcelo? A Adriana deu uma palavra para ele, falou assim: será? Será? Foi, né? Aleluia, amém, irmãos? O que eu estou falando é de um Deus tremendo, que quando você se dedica a Ele, quando você crê, Ele vai derrubando os nossos gigantes, os nossos inimigos, Ele vai curando, Ele vai restaurando, ainda que eu e você erremos, ainda que tenha situações onde nós podemos sofrer uma pequena derrota, como esse povo sofreu lá na cidade de Ai, ainda que haja uma ou outra situação complicada, mas todas as vezes que nós nos voltarmos a Ele e nos arrependermos e realmente confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar
purificar de toda injustiça e reacender em nós a chama e o desejo de andar em santidade, de andar em vitória, de andar em conquista, porque eu e você somos chamados para conquistar. O princípio está colocado, nós precisamos de uma separação, irmãos. Podemos viver religiosamente, mas nunca vamos viver ou vivenciar ou experimentar o poder de Deus. Nós podemos viver religiosamente aqui na igreja, mas nunca vamos ver o poder de Deus. Ou então nós podemos nos separar do mundo, nos separar do pecado, nos consagrar a Deus e ver que Deus vai fazer maravilhas na nossa vida e no nosso meio. Entender o que é a santidade de Deus. Que Ele domina, que Ele reina, Ele é separado, Ele é diferente. Eu e você precisamos ser diferentes, irmãos. Não podemos andar como este mundo anda, não. Não somos melhores do que ninguém, amém? Não é isso, não é andar em arrogância, não, é andar em santidade, uma separação espiritual, não temos nada a ver com o pecado deste mundo. E nós precisamos também de consagração, dedicar a nossa vida a Deus, dedicar a minha vida individual, dedicar a minha vida familiar, mudar, deixar Deus trabalhar com a minha interação, a minha percepção do que é ser igreja. Irmãos, igreja não é um lugar para você sentar e assistir um culto. Igreja é um lugar para você ser parte. Igreja é um lugar onde você faz parte. Você faz toda a diferença no grupo de relacionamento que você participa. Você faz toda a diferença aqui nos cultos, quando estamos juntos. Um olhar, um abraço, talvez uma comunhão, uma palavra de fé, uma palavra de vida. Você faz toda a diferença na sua casa. Você pode fazer uma ligação para alguém e você pode fazer a diferença. Você faz toda a diferença quando Deus age na sua vida, como eu disse outro dia aqui. A minha mãe, lá na casa dela, orando e sentindo para dar uma oferta para uma família que estava passando por uma situação difícil. Já não tem vindo no culto por causa da pandemia, já a idade avançada, situações complicadas, mas Deus usando-a para ministrar ao corpo, sabe por quê? Porque você faz parte da igreja. Não é um lugar para você assentar e ficar assistindo um culto, não. É um lugar para você viver milagres, para você ser um agente de milagres. Por isso nós precisamos então dedicar a nossa vida, tudo que eu sou. Josué viveu essa realidade. Ele viveu essa realidade. E lá no final da vida ele falou assim, olha, quanto a vocês eu não sei, mas uma coisa eu quero dizer para vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero convidar você nessa noite, que precisa fazer uma decisão por Cristo Jesus. Você também que está aí na sua casa, participando conosco desse momento tão solene, que pode mudar a história da sua vida. Nós precisamos tomar uma decisão por Cristo. E falar, Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti, eu preciso me separar. Eu preciso me separar. O pecado tem me assediado. Meu irmão, não se engane. Não podemos nos enganar, irmãos. Nós sabemos se estamos no pecado, se o pecado tem domínio sobre nós. Nós sabemos. Só há uma cura para o pecado, e essa cura se chama Jesus Cristo crucificado. Só isso pode salvar a vida de um homem e de uma mulher, só isso. É nós olharmos para Cristo crucificado e o seu poder, o seu sangue nos limpar e nos purificar de toda injustiça. Faça essa oração que eu vou fazer, repita aí no seu lugar, se você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Diga assim, Senhor Jesus, eu quero estar totalmente separado de todo pecado, de toda artimanha maligna. Eu quero ser tirado deste mundo, quero ser plantado no teu reino. Eu entrego a minha vida ao Senhor, e eu quero ser alguém que vai conquistar uma vida abençoada. Eu quero ser alguém que vai ter uma família abençoada. Eu quero ser alguém que vai pisar nas águas para ver os milagres acontecerem. Leva-me, Senhor, neste primeiro passo, que é o passo de santificação, de cortar todo relacionamento com o pecado. Eu quero ser teu, em nome de Jesus. Aleluia, esse é o primeiro passo. E o segundo passo, querido, é você dedicar a sua vida. Eu queria chamar o pastor Fabiano para nós cantarmos uma canção. O segundo passo é você dedicar a sua vida, meu irmão.
Dedique sua vida ao Senhor, consagre a sua vida ao Senhor. Consagre a sua vida ao Senhor. Não se contente com nada menos do que isso. Porque se você consagrar a sua vida a Deus, você vai ver milagres. Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Sem santificação não tem maravilha. Você talvez vá ver na vida do outro. Mas se você quer ver na sua vida, você precisa entender que o seu Deus é santo. E que você é chamado para andar em santidade, porque Ele é santo. Feche os teus olhos. Enquanto o pastor Fabiano ministra essa canção, ore ao Senhor. Se você está em pecado, querido, é o momento de você consertar a sua vida. Se você está praticando alguma coisa que você sabe que não deveria praticar, de Deus não se zomba, irmãos. A Bíblia fala claramente, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se nós semeamos para a nossa carne, vamos colher corrupção, podridão. Mas se semeamos para o Espírito, vamos colher a vida eterna. Não há como, querido, não há como. Santificar-se sem arrependimento. Arrepende-se, confesse o seu pecado e fala: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Deixa Deus trabalhar no teu coração e viva tudo aquilo que Deus tem. Viva os milagres que Deus tem para você viver, querido. Você vai ver que o Senhor vai se alegrar, porque Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Que o mundo possa ver tua cruz ao olhar para nós e tua igreja possa ser a perfeita noiva do Senhor, anunciando quem tu és, anunciando que tu és. Que o mundo possa ver tua face brilha sobre nós e tua igreja possa ser uma carta viva do Senhor, anunciando quem tu és, anunciando que tu és justo, eterno, formoso, bendito, santo, santo, santo é o Senhor. Digno, excelso, bondoso, perfeito, santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Nere privians corpore profemiant anteriabra niviela. Cheshuri e crostantiriam prafa nive pras. Deconian crastebianto chai crevio como folibiriantam pei. De ramanai estrebian, cho como bolibian, sibiriastratiei, madaribirinian, pro como boliboribranai, astei divini aprovia. Não se proclama minha santidade, gerapras, tekenibie cortotiam prifonai, apenas com lábios que falam santo, santo, santo. Diritrosten tivie cronfamanai, para que a minha santidade seja exaltada pelo meu povo. Roti sopripiei,
para que a minha santidade seja proclamada na sua casa, para que a minha santidade seja conhecida daqueles que não me conhecem, para que a minha santidade esteja presente na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na sua vida financeira, no seu ministério. A minha santidade exige mudança de atitude, transformação, quebrantamento, arrependimento, confissão. Eu não lançarei fora todos aqueles que vierem a mim, mas resistirei. Eu mesmo vou resistir. Aquele que diz santo, 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 mas pratica a iniquidade, pratica o pecado escondido, não se comporta com temor da minha palavra, da minha presença e do meu nome. O princípio não mudou. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Meu irmão, nós não proclamamos a santidade de Deus com a boca apenas, mas é com mãos santas, com mãos puras, com o coração totalmente rendido a Ele. Dedique a sua vida ao Senhor, querido. Vire as costas para o pecado, dedique a sua vida a Ele. Tenha memoriais de fé na sua vida, na sua casa. E você vai ver, meu irmão, que Ele é fiel e Ele não desampara. Ele não deixa ser envergonhado todos aqueles que nele se refugiam, todos aqueles que nele confiam. Ele é digno, amém? Aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Tenho orado tanto a Deus para que o Senhor possa usar a nossa igreja para fazer a diferença na vida das pessoas. Tenho orado tanto a Deus para que você possa sentir a diferença da glória de Deus na sua vida, na sua casa, que a palavra de Deus possa avivar o teu coração. Tenho orado tanto, irmãos, pela igreja, para que a igreja possa viver milagres. O milagre traz temor. Eu não quero viver milagres simplesmente por dizer, não, nós somos milagreiros. Não, meus irmãos, o milagre traz temor. E hoje eu sinto, não a nossa igreja, não quero falar de você, mas hoje não há temor de Deus no nosso meio, não há temor de Deus fora da igreja, não há temor de Deus nem dentro da igreja. Nós precisamos servir ao Senhor com santidade e com seriedade. Os nossos filhos precisam ver que nós tememos a Deus e que este temor eles possam conhecer, não apenas da nossa boca, mas olhando para a nossa atitude, vendo o nosso choro, vendo a nossa oração, vendo o nosso arrependimento e vendo o nosso quebrantamento. Que o Senhor faça diferença na sua vida em nome de Jesus.